porque a cúpula do Partido dos Trabalhadores, a gente está noticiando já há bastante tempo a crise interna que está atingindo o partido, quer resolver esse problema já nas próximas semanas. Existe uma polêmica muito grande a respeito da indicação do substituto da atual ministra Gleisi Hoffmann na presidência do partido. Até as eleições gerais da legenda, que estão marcadas para julho, o senador Humberto Costa foi escolhido para permanecer no cargo, numa espécie de mandato tampão. E é com ele que a gente conversa agora. Senador, muito bom dia para o senhor, é um prazer conversar com o senhor como de costume. Eu vou deixar a Basília Rodrigues abrir essa entrevista, já que foi ela que viabilizou essa conversa para a gente, mas bem-vindo aqui ao Live CNN. Oi, senador, tudo bem? Muito obrigada. Prazer, Clarice. Aqui. Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar nesse iniciozinho de semana. Há poucos dias o senhor esteve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá no Congresso. Esse é um sinal de que tudo que a economia está pedindo vai passar, já que está reunido com o presidente do PT, partido do presidente da República, que costuma ter suas crises, mas não deve estar dividido na aprovação desses textos, como a própria isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$5 mil. Enfim, o fato do ministro Haddad ter ido ao Congresso, ter sido recebido com o senhor, significa o quê? Bom, significa que o PT, da mesma forma que esteve até agora, vai permanecer como um aliado importante do governo e do próprio ministro da Fazenda, que tem feito uma política econômica exitosa, com muitos resultados positivos para o governo, e que é a política do presidente da República. Então, os parlamentares do PT não faltarão em relação aos grandes projetos que vão ser discutidos e debatidos não apenas no governo, mas na sociedade de um modo geral. Particularmente a discussão sobre a desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, o debate sobre a jornada de trabalho, o fim da escala 6x1 e outras medidas de amplo alcance e que geram benefícios importantes para a população brasileira. O partido vai continuar, como sempre esteve, alinhado ao governo. O fato de que as pessoas individualmente aqui e ali possam manifestar pontos de vista diferentes de algumas ações do governo é uma coisa natural, porque, afinal de contas, o partido não é uma extensão do governo. Ele está no governo, tem o seu filiado principal como presidente, mas ele pode ter, e as pessoas podem ter, opiniões pessoais sobre alguns temas, né? Presidente, bom dia, bem-vindo de volta aqui ao Live CNN. Eu vou pegar embalo para falar um pouquinho sobre a disputa interna do partido. O senhor agora está no comando do PT, interinamente aí ao longo desses próximos meses, e vai ter como uma das principais missões resolver a brigaiada que se instalou dentro da legenda, até porque isso está atrapalhando a agenda do governo federal, porque tem assuntos para serem discutidos e o presidente da República está sentado em reunião resolvendo se o candidato escolhido por ele para a presidência do PT é bom ou não é. Então, assim, não está na hora, talvez, do PT acalmar aí essa tensão interna e deixar o governo trabalhar? Com certeza, eu acho que é preciso fazer o debate sobre a sucessão na direção do partido de uma forma tranquila. Obviamente que o PT é um partido plural, que tem muitas correntes político-ideológicas, algumas que vão de uma concepção marxista até os cristãos progressistas. É normal haver divergências. Agora, essas divergências precisam ser tratadas no campo da política, com tranquilidade e, acima de tudo, buscando a construção da unidade do PT. Eu tenho trabalhado com esse objetivo, tenho dialogado com as pessoas e as correntes que estão nessa disputa, nessa contenda e procurado trazer o debate para um nível mais político. Devo me encontrar essa semana novamente com o candidato a presidente, um dos candidatos a presidente, que é o Edinho Silva. Tenho também agendas marcadas com os outros candidatos que se manifestaram e temos feito reuniões com esse objetivo, quer dizer,
O governo já tem problema demais para que uma disputa interna do PT venha repercutir sobre a sua imagem ou venha a tomar tempo do presidente para tentar encontrar soluções. Senador, passo para a Isabel Mega fazer uma pergunta para o senhor. Oi, senador. Isabel, aqui em Brasília. Muito obrigada por estar com a gente. Senador, Bem, Gleisi Hoffmann assumiu ali no comando do PT uma postura muito combativa, muitas vezes vocalizando o que membros do governo talvez não fariam na mesma medida, no mesmo tom. Por exemplo, em relação ao Banco Central. O Partido dos Trabalhadores também teve uma posição um pouco diferente na nota que foi emitida em relação à situação da Venezuela, só para a gente dar alguns dos exemplos por aqui. Como é que o senhor vislumbra o posicionamento do PT, seja sob esse mandato tampão do senhor ou sob uma nova direção a partir do dia 6 de julho, em relação a essas questões em específico? O PT, ele pretende guiar o partido para, de fato, ter um discurso mais no tom que o próprio governo adota ou vai continuar com esses posicionamentos que, vez ou outra, representam ali um pouco de desafio para o próprio governo na hora de dominar, digamos assim, a sua base, senador? E como é que isso se reflete também na avaliação que o partido faz sobre a popularidade do presidente Lula? Bem, eu entendo que, e aí eu posso falar no meu nome pessoal, eu entendo que o partido ele deve ter a sua independência política, enfim, mas eu pessoalmente me alinho com muita clareza em torno das posições que vêm sendo definidas pelo governo desde o início. O governo está sendo absolutamente fiel ao seu programa elaborado durante a campanha de 2022. Eu fui, inclusive, uma das pessoas que participou dessa elaboração e acho que devemos nos manter fiéis àquilo que a população escolheu como rumo para o Brasil, né? Então, eu sou defensor de, obviamente, sem qualquer tipo de submissão, mas sou defensor de uma postura de cada vez mais identidade política entre o partido e o governo, naturalmente podendo aqui e ali ter uma posição diferenciada. E é o que eu tenho tentado fazer nesse período curto em que estarei à frente do partido. E espero que após a eleição da nova direção, nós tenhamos um caminho também como esse. Eu sou defensor da posição da política externa do governo, sou defensor da política econômica do governo e acho e vou tentar, dentro do partido, aproximar essas duas coisas agora e depois da renovação da direção. Senador Pedro Dura faz uma pergunta para o senhor. Obrigado. Tudo bem, senador? Obrigado. Bem-vindo aqui ao Live. Tudo bem, Pedro? Queria aproveitar esse momento, senador, para a gente poder passar a limpo uma questão que parece, às vezes, ser uma pedra no sapato do PT e do governo, que é a questão das mulheres. A gente teve, recentemente, a despedida da ministra Nízia Trindade na Saúde, posto que o senhor ocupou como ministro da Saúde, e ela falou em misoginia, em ataques misóginos a ela quando deixou o cargo. Esse histórico já assombra o PT há algum tempo. Também no seu estado, Pernambuco, a gente teve o caso da Marília Reis, que foi preterida pelo PT, acabou deixando o partido, agora está tentando uma reaproximação, mas também no momento em que o partido foi criticado por uma suposta misoginia. Tivemos uma demissão do ministro de Direitos Humanos, que saiu do cargo tendo sido acusado de assediar sexualmente uma outra ministra também do primeiro escalão. Agora, uma responsabilidade muito grande, o senhor que assume o lugar de uma mulher, que vai ser ministra, a Gleisi, mas com uma tendência de que um outro homem seja presidente do PT. Qual é o nível de priorização dessa questão da subrepresentação feminina no governo, do espaço público para as mulheres, do respeito às mulheres na tua avaliação? Veja, eu acho que é preciso estabelecer algumas diferenças aí nesse conjunto de coisas que você levantou. Obviamente que a ministra Nízia, ela foi objeto de críticas misóginas. Eu acho que o fato de ela ser uma mulher criou restrições a ela, mas isso não partiu do PT, nem partiu do governo. Pelo contrário, o presidente Lula sempre se manifestou inteiramente solidário ao trabalho que ela fez, que eu acho que foi um trabalho muito bom
ela criou as bases para uma série de conquistas importantes que esse governo vai ter. E a mudança que aconteceu foi muito mais do ponto de vista de uma avaliação política do presidente da República. Então, eu não vejo nem dentro do governo, nem dentro do PT, qualquer tipo de misoginia em relação a ela. Os outros episódios a que você se referiu, pelo contrário, eu acho que o PT sempre teve uma posição diferenciada. Foi o primeiro partido a definir a existência de uma cota para as mulheres nas suas direções e nas suas candidaturas. Foi o primeiro partido que estabeleceu uma igualdade de participação das mulheres na direção. Hoje a nossa direção tem 50% de mulheres, no mínimo, todas as direções, não é? Foi o partido que, ao chegar ao governo, criou o Ministério das Mulheres, colocou várias mulheres à frente de ministérios importantes. Teve aí o exemplo do Ministério da Saúde, mas a ciência e tecnologia também, não é? O primeiro partido a colocar uma mulher para presidir o partido durante um largo período. É bom lembrar que o ministro de Direitos Humanos ele foi demitido pelo presidente Lula por conta dessas denúncias. Então, é lógico que nós temos que ter um cuidado permanente para que o partido esteja atuando para promover a igualdade entre homens e mulheres o tempo inteiro e defender isso para a sociedade. Mas eu acho que nós estamos nesse caminho. Senadora, eu sei que o senhor tem um compromisso, então eu vou facilitar um pouquinho aqui, vou deixar a Basília encerrar essa entrevista, então com uma última perguntinha, rapidinho para o senhor, e aí a gente já te libera. Basília. Senador, como alguém que já foi ministro, líder, representando aí o PT e também o governo, o senhor está com a missão agora de conduzir o partido para essa escolha do próximo presidente. É uma questão interna que parece até já ter serenado, né? Vocês estão mais calmos pelas últimas declarações dos petistas que a gente tem ouvido por aqui. Mas olhando para uma disputa muito maior, que é de 2026, o quão preparado o PT está ou estará para disputar e ser eleito em 2026? E o candidato é o Lula? Sim, o candidato é o presidente Lula. Nós não temos nenhum outro plano que não seja a candidatura dele. Estamos muito otimistas com a possibilidade de chegarmos bem no ano que vem, de termos muita coisa para mostrar para a população brasileira. Temos essas duas grandes batalhas desse ano, que são a redução da jornada de trabalho e também a desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Acho que essas duas medidas, além de serem profundamente justas, elas vão abrir um forte diálogo do governo com uma parcela importante da sociedade brasileira, que tem hoje algumas restrições ao PT, e acredito que aquilo que o presidente chama de colheita deve acontecer esse ano, com muitas obras sendo inauguradas, com muitas ações de políticas públicas atingindo uma parcela muito importante da população brasileira, e acho que isso vai fazer com que Lula chegue bem e em condições de governar o Brasil mais uma vez. Nós conversamos então com o presidente do Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa, senador. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Live.